Agora são 3h39, de volta então ao nosso programa e nós vamos conversar com elas. Só tem elas aqui? Ah, não, desculpa. Não, elas do Dedete. E eu... Ah, esquece, Clender. Não vou tentar explicar, não. Do lado de cá só tem elas. Do lado de lá tem ele. Tá bom assim? Saiu bem, saiu bem. Let's go. Yeah, um dia. Vamos lá. Gente, olha, eu tô aqui com a Brenda Procópio. A Brenda, ela é gestora do Instituto Dedete. Nós vamos explicar para vocês direitinho o que é o Instituto Dedete, que eu sempre falo aqui no programa todo dia também. A Elisa Andrade, que é neuropsicóloga, que está aqui ao meu lado também, e vai falar sobre o trabalho dela, o que é neuropsicologia. E ao meu lado também está a Cecília Neves, que é paciente já há uns 2 anos, né, que você falou? Não, da clínica. A clínica tem 3 meses. Tem 6 meses. Ela Desde tá que a clínica abriu, eu tô na clínica. Uhum. Deixa eu chegar aqui mais pertinho para você aqui. Isso. Tá? Então vamos lá. Cecília, gente, ela é paciente. E ela está aqui para dar um relato, né, do que ela está passando lá, que ela está do diagnóstico? Então, do diagnóstico. Por que não tinha diagnóstico? Já tinha, mas aí eu refiz as avaliações e tudo. Entendi. Tem, né? Ela vai explicar tudo pra gente aqui, tá, gente? Então, eu vou começar com a Brenda. Brenda, explica pra gente o que é o Instituto Dedete, como que funciona. O Instituto Dedete é uma clínica de neurodesenvolvimento. Ela nasce do amor e da dedicação à família atípica. Então, hoje a gente é uma clínica especializada no atendimento de crianças neurodivergentes, ou seja, aquelas com diagnóstico de TEA, que é o autismo, TDAH, TOD e outras condições do neurodesenvolvimento. Nosso propósito é oferecer um espaço acolhedor, terapêutico, humanizado, tanto para as crianças quanto para as suas famílias. A gente valoriza a singularidade e trabalhamos com a equipe multidisciplinar, que atua de forma integral, promovendo o desenvolvimento, bem-estar, através de recursos lúdicos. Nós temos a musicoterapia, a terapia ocupacional, a psicologia, a fonoaudiologia, a psicopedagogia, a fisioterapia, tanto infantil quanto também para os adultos. Então, a gente atende a família como um todo. Uhum. A criança vai lá buscando a terapia e os pais também podem fazer, né, as terapias também, principalmente a psicologia, né, para entender o diagnóstico também, lidar com o dia a dia. É interessante as mães estar fazendo também a psicologia e a fisioterapia, que temos também o Pilates. É mesmo, tem o Pilates funcional e o Pilates... O Pilates... Lá é funcional. Só o funcional. Porque eu acho que na propaganda eu falo 2, depois eu vou dar uma olhada ali. Perfeito. Então, vamos lá. Fala de novo o que é neurodivergente, Elias. Bora. Boa tarde Boa a todos. Tarde, tudo Boa bem? Tarde Prazer em meninas, recebê-la. E ao menino do outro lado. E aos ouvintes também. Bom, a Brenda fez uma breve introdução aí da neurodivergência. Então, o que seria? É um termo usado para descrever pessoas cujos processos neurológicos, ou seja, a atenção, a aprendizagem, a linguagem, o comportamento e a percepção, eles funcionam de uma maneira diferente. Ser neurodivergente significa ter um cérebro que funciona de forma diferente, mas não errada. Entendi. Agora, vocês atendem crianças. Sim. Mas vocês atendem adultos neurodivergentes? Também. A Tanto Cecília, ela é uma adulta tá. neurodivergente, Através do diagnóstico que ela recebeu. Entendi. Porque dentro desse funcionamento, né, que eu disse, dentro da atenção, a aprendizagem, algum neurotransmissor, ele tem um funcionamento divergente. Como é que você faz o teste? Deve ser feito um teste, eu imagino. Sim. Para saber qual é a neurodivergência da pessoa. Então Ou ela pode ter mais de uma? Então, já vamos falar assim, da avaliação neuropsicológica. Né? Eu já vou responder assim, o que seria a avaliação neuropsicológica. O fundamento da avaliação neuropsicológica, ele está em estudar as funções cognitivas, assim como também as emoções e as relações da área do cérebro, e
como o cérebro expressa, né, a expressão das áreas do cérebro e a expressão e o comportamento também. E aí, como que é... Como é que chega... Porque quer fazer algum Isso. teste comigo? É? Não, quer perguntar alguma coisa? Vamos fazer um... Tá, pode Aqui fazer. agora não dá pra gente fazer um não. teste. Deixa eu... Ah, Vamos tá. lá. Entendi. Como é que chega até, né, esse pedido chega até mim? Uhum. Quem pode, né, quem são os beneficiários desse teste? Crianças, adultos e idosos. Uhum. E geralmente, né, vem através de um pedido médico. Crianças, tá. pontual, geralmente a escola, né, chama os Entendi. pais e vê algum comportamento ali que não está tão adequado, que tá fora, assim, dos parâmetros dentro da normalidade, em divergência com outras crianças. Entendi. Então, ela procura os pais e orienta que os pais procurem um neuropediatra. Uhum. E, através desse neuropediatra, ele faz um pedido para fazer uma avaliação antes de dar um diagnóstico, para ver qual parte do cérebro, dentro dessas que eu citei, a atenção, a memória, a linguagem, pensamento, pode estar com algum declínio ou não. Entendi. Pra gente, e aí é reforçado os pontos fracos e os pontos fortes, porque né, às vezes tem algum declínio em alguma área, mas a outra, então a gente faz uma regulação através do resultado, né? Eu até, quando você fazendo uma propaganda aí, você disse, é uma ciência com resultado. Uhum. Então, o teste também, a avaliação neuropsicológica, ela é uma ciência com resultado. Como é feita? É feita através de anamnese. Vamos voltar um pouquinho. A escola procura os pais procuram o neuro, e o neuro faz um pedido, chega até mim com esse pedido, e geralmente a escola faz um encaminhamento dizendo os pontos que está percebendo. Às vezes, com TDAH, possível, né? Tá tendo alguns comportamentos que pode indicar um TEA. Faz né, possível. TEA É o autismo. Autismo é TEA. Isso, Ah, é o tá. transtorno do espectro autista. Ah, tá, ok. Tá? Peraí, gente, vou parar um pouquinho que eu tenho que chamar a música aqui, Tá. 3 horas e 46 minutos, a gente volta porque esse assunto vai render, viu? Que ela é neuropsicóloga do Instituto Dedete, e a Cecília Neves, que é paciente do Instituto Dedete, que é o instituto, como a Brenda já falou, que atende pessoas assim, psicólogo, fisioterapia, musicoterapia. Eu acho sensacional a musicoterapia, muito bacana. Então, gente, por que a avaliação neuropsicológica é tão importante para orientar um tratamento eficaz e personalizado? É Elis que vai responder? Vou. Então vai, Elis. Antes de responder essa pergunta, aqui na nossa conversa, eu achei interessante quando a Brenda fala, né, da importância das crianças, né, começarem, né, logo cedo, porque... Fala um pouquinho que você disse. Isso, as crianças têm a janela do aprendizado. Então, quando a escola ou a família identifica, né, alguns sinais que pode ter alguma neurodivergência, é muito interessante já buscar ajuda médica rápido, por causa desse neurodesenvolvimento mesmo, por causa dessa janela. Então, as janelas na infância vão se fechando. Então, se você busca o tratamento mais cedo, faz o psicólogo, a terapia ocupacional mais cedo, a gente tem mais avanço, né, em alguns déficits, e a gente também valoriza as altas habilidades. Só que eu quero que fique bem claro uma coisa aqui. Não é todo mundo que procura, não é todo mundo que procura o Instituto Dedete que tem neurodivergência. Não é Que todo fique mundo. bem claro, Claro, isso, que fica sim. parecendo que é só Não. pessoas neurodivergentes que vão no Instituto Dedete, não é o caso. Até eu, por exemplo, tô querendo ir, tá? E tá super Eu convidada. acho que eu não sou... Aí, ó. Você já tá lá? Ah lá, a Ângela já tá lá também. O Arailton também? Tá. Nossa, ó, A gente, fisioterapia. Ó, se ela conseguiu levar o marido é porque Então, agora é o levar negócio você. é bom mesmo.
Que ótimo. E a gente tem a Cecília, que a Cecília daqui a pouquinho vai falar pra gente também. Ela é paciente já há mais tempo que a Ângela tá lá 1 mês. A Cecília tem uns 4, Desde o 6. começo. Desde o começo. Tá, desde o começo. Desde o Então a começo. Cecília tem mais experiência, tá? Então, eu vou colocar aqui qual que é a importância, e aí a Cecília pode depois falar um pouco, porque a Cecília é uma prova aí desse diagnóstico, desse retorno, né, dessa conclusão, dessa avaliação neuropsicológica, e onde ela começou a colocar o tratamento em prática. Então, o que é? Qual que é a importância da avaliação neuropsicológica para o tratamento? A avaliação neuropsicológica ela é essencial para identificar com precisão as funções cognitivas, emocionais e comportamentais da pessoa. Ela orienta o diagnóstico, direciona o tratamento e permite intervenções mais eficazes e personalizadas. Isso dentro do instituto. Então você, aí nesse caso, você continua atendendo a pessoa ou você já encaminha ela para alguém dentro do instituto? Isso. Eu faço a avaliação. No final da avaliação, a avaliação ela vai 4 a 5 sessões, sendo entre elas a anamnese e uma de entrega do relatório. E aí, com a conclusão, que são os resultados, eu faço as recomendações. E aí, através das recomendações, diante do resultado, o paciente tem a possibilidade de buscar esses tratamentos diante dessas recomendações. Entendi. Geralmente no instituto, os pais procuram um neuropediatra, né? O neuropediatra faz a recomendação. Não, olha, eu acho que para me ajudar a diagnosticar, eu preciso de um teste neuropsicológico. Nisso, a criança volta no instituto, pede para marcar a avaliação, no caso com a Elis faz a avaliação, devolve para o médico e com essa avaliação o médico consegue assim mais parâmetros científicos para diagnosticar a criança. Então pode diagnosticar com TEA, com TDAH e nisso, diagnosticando a criança, a gente faz as terapias. Então vem a recomendação, não, acho que é interessante ter a psicologia para a parte emocional, não, vamos fazer um pouquinho da musicoterapia que ajuda na fala, nas emoções, e o legal do instituto é que é tudo multidisciplinar. Então, o paciente, ele chega, ele tem um atendimento tanto do médico, tanto da neuropsicóloga e a parte do tratamento, né, das terapias. Então, Cecília, fala um pouquinho pra gente de tudo isso que elas estão falando, pelo seguinte também que a gente tem que deixar bem claro aqui. Por exemplo, eu estava conversando com uma amiga minha, ela faz terapia já há muito tempo, psicóloga. Aí eu falei com ela, não, eu acho que eu tô precisando de psicólogo, tô precisando de alguém me ouvir, não ficar me xingando, sabe? Não ficar me recriminando. Ai, o psicólogo, pelo menos, eu acho que ele não vai me xingar. Então, assim, a gente pode falar daqui a pouco também, porque do jeito que a gente está falando, parece que é só para criança. E um adulto que pode estar ouvindo a gente agora, que está cheio de problemas, não está conseguindo resolver, não está conseguindo se resolver. Enfim, ou resolver algum problema ou alguma coisa. Um psicólogo ajuda, não? Com certeza? Com certeza. E, inclusive, a avaliação neuropsicológica também. Ela vai ajudar esse adulto e os idosos também a identificar as demências. Então, vai ajudar a identificar esses pontos aí fortes, os pontos fracos e direcionar para um tratamento mais assertivo. Eu acho engraçado, a minha irmã manda para mim assim, faça esse teste para ver se o teu sai. Aí eu vou lá e faço o teste imediatamente. Aí eu não consegui, não tenho. A gente morre de rir. Daqui a pouco eu vou te mostrar um teste que ela manda. Então, ó, daqui a pouquinho a gente volta, 4h10. Aí a Cecília vai falar um pouquinho do tratamento que ela está fazendo no Instituto Dedete, tá? E se você quiser perguntar alguma coisa, aproveita, faça a sua pergunta para adulto, para criança, para idoso. Fica à vontade, tá? A gente volta já. Agora são 4h22, a gente continua conversando com Brenda Procópio, gestora do Instituto Dedete, a Elisa Andrade, que é neuropsicóloga, Cecília Neves é paciente, vai falar com a gente daqui a pouquinho, porque a Elisa vai falar um pouquinho também, né, Elisa? Isso, eu quero pontuar um pouquinho a diferença entre os testes psicológicos e os testes comuns
esses testes gerais aí que a gente procura aí no Google e acha. E então eu quero falar que existe sim uma grande diferença, tá? Os testes, né, essa avaliação neuropsicológica no qual nós estamos falando aqui hoje, são testes que são cientificamente validados, padronizados e aprovados pelo Conselho Federal da Psicologia. Eles exigem uma formação específica para aplicação, correção e também a interpretação. Eles avaliam, né, os aspectos emocionais, cognitivos, intelectuais, comportamentais e também personalidade. E dentre todos os testes, né, que são aplicados, uso restrito a somente psicólogos. Alguns desses testes, somente psicólogos com a formação podem aplicar. Então, a importância, né, de ter essa avaliação conforme, né, esse registro que é todo cientificamente, né, porque às vezes as pessoas, né, Dirlene, ela chega a olhar, aí faz um teste e ali já cria certas neuras, começa até a ter um adoecimento. Gente, ó, eu vou até corrigir aqui, eu falei que eu faço de brincadeira, tá? Às vezes eu faço porque aparece, faço o teste de Alzheimer, eu vou e faço. Aí eu fico toda feliz porque eu consegui fazer o teste, mas isso não significa que eu não tenho que ir no neurologista para fazer um teste de verdade. E isso é super importante. Teste de internet é brincadeira, tá? Pode continuar, desculpa. Não, mas é isso porque eu mesmo. falei aqui que eu faço, mas é de brincadeira. Eu sei que não é o certo, entendeu? O certo é eu ir no geriatra, ou neurologista, ou psiquiatra. Vamos para Cecília? Vamos passar para Cecília. Cecília, conta pra gente como é que foi o seu diagnóstico adulta. Então, basicamente, eu fui diagnosticada 2 anos atrás. E isso veio porque antes de mim, os meus filhos também foram diagnosticados autistas. E aí aquela coisa, primeiro veio minha filha aos 21 anos, aí depois veio meu filho, que na época ele estava com 8. E aí, eu tô aquela coisa assim, né? Vai vendo, a gente vai olhando como que eles são, como que funciona. E o meu filho é muito parecido comigo quando eu era criança. Falar, você foi se vendo nos seus filhos? No meu filho. A minha filha, ela é bem diferente de mim. Até porque justamente a questão de, quando você fala autista, cada autista é de um jeito. Sim. Mesmo sendo muito parecido comigo, meu filho é totalmente diferente de mim em outros aspectos. Sim. Então, não tem como comparar e falar, mas eu sou assim, então eu sou autista. Não, cada um é de um jeito. E aí, eu fui vendo e tal, aquela coisa, me deu curiosidade. Deixa eu fazer um teste aqui, né? Aí eu procurei, lógico, né? Fui atrás do psiquiatra, ele me encaminhou para uma neuropsicóloga, que aí, na época, eu não tinha ainda o Instituto Dedete, então, né, 2 anos atrás, aí eu fui na outra neuro e tal, aquela coisa, fiz, aí ela tá assim, então, uma coisa que tá aqui, vamos ver. Fomos fazendo o teste, aí eu fui diagnosticada autista, TDAH e com altas habilidades. Então, assim, nesse primeiro momento, ainda teve a questão um pouco da ansiedade, justamente porque, ao longo dessa vida inteira que eu vivi sem o diagnóstico, a gente acaba compensando muito, porque a gente quer ser normal. Eu, adolescente, todo mundo falava, é estranho, é nerd, não sei o quê, eu não me encaixava. Então, para eu me encaixar, eu tinha que tentar parecer com o que era o típico, com o normal, que é o que, né, a gente chama de mascaramento. Então, ter essa máscara social exige da gente um esforço tão grande que vai gerando ansiedade. Porque a máscara não depressão. É você. Não sou eu, eu não sou essa pessoa. Normalmente, o pessoal fala assim, nossa, mas você anda com a cara fechada. Mas eu tô tão feliz, mas a minha cara é fechada. E é aquela coisa assim, não tem como. Porque aí, só que aí a gente tá num evento social e você tem que, tudo bom. Fazer isso cansa. Entendi. Nossa, isso é péssimo. E aí, quando isso, se às vezes uma pessoa neurotípica já cansa, para quem é neurodivergente, cansa 3 vezes mais, porque o esforço do cérebro que a gente tem que ficar... Eu, por exemplo, sou muito consciente o tempo inteiro de ficar pensando, será que eu tô usando muita mão? Pera, eu tô olhando pra pessoa? Agora eu não posso. Pera, já olhei demais. Eu tô o tempo inteiro pensando o que eu tenho que fazer, fazendo aquele roteirinho, porque eu aprendi que a gente tem que olhar para a pessoa, depois a gente não pode olhar, porque senão é estranho. E aquela coisa assim, então isso cansa. E eu fui percebendo isso, então veio esse meu diagnóstico.
A partir do diagnóstico, aí teve aquela coisa de vou falar com a família. Algumas pessoas fazem, mas isso eu tenho também, então eu também sou, então todo mundo agora vai ser autista. Isso é uma coisa que eu, desculpa, assim, odeio as pessoas que falam, todo mundo agora tá na moda ser autista. Não é, porque... Tá na moda ser doente. Desculpa, mas doente não, mas tô falando assim. Eu entendi, mas é porque realmente é como se assim, eu escolhi, gente, é tão gostoso ser autista, é tão ótimo. Ao contrário, é pesado, dói. Por mais que seja leve, como algumas pessoas falam, nível 1 de suporte, que é o meu caso, é pesado ainda assim. E aí eu tenho que lidar com isso, eu tenho que lidar com os meus filhos, que têm as crises deles. A minha filha, ela é ainda muito mais fechada, tanto que ela fez a avaliação com a Elis também, ela refez a dela. Ela não fala. Ela não fala. Ela faz terapia lá também, ela não fala. É muito difícil. Para ela sair de casa, para ela assim, nossa, eu tenho que sair. Entendi. Ela vai com abafador, ela vai com... E aquela coisa toda. O meu filho já é assim, mãe, vamos sair. Filho, eu tô cansada. Loucura. Um é o oposto do outro. E você, no meio disso, também... Também tendo que lidar comigo também. Então, por isso que é importante, quando fala assim, o meu filho hoje tá com 11 anos, lá ele faz tudo que é terapia que tem para fazer. Fala assim, tem mais? Pode colocar. Tem isso daí, vai também. Vai, porque tudo que ele puder. Tanto que, assim, ele começou a fazer lá, assim que abriu, né, a Dedete, eu também comecei. E nesse período, o tanto que ele já melhorou foi, assim, absurdo. Ele teve um salto muito grande. Por causa do acolhimento, da forma... Porque ter equipe é uma coisa. Ter uma equipe que funciona e que é harmoniosa e acolhedora é outra história. Que é exatamente o que a gente tem lá, que eu vejo, porque acolhe a gente enquanto paciente e a família. Porque a partir disso, eu fui atrás lá também. Falei assim, olha, eu também preciso, eu também estou... Tanto que eu faço fisioterapia, né, com psicólogo, né, vou começar a musicoterapia, faço terapia ocupacional. Então, assim, eu falo, gente, se eu precisasse também psicopedagoga, eu ia também, sabe aquela coisa, por quê? Quando eu refiz o meu teste agora com a Elis, já demonstrou uma coisa muito diferente do que eu tinha 2 anos atrás. Porque com as terapias, alguns sintomas, vamos dizer assim, que são sintomas sociais, eu já tenho menos dificuldade do que eu tinha 2 anos atrás. E aí no teste, parece que assim, é como se tivesse aparecido menos o autismo. Mas não é que eu sou menos autista, porque não tem cura. Né? Tanto que, assim, chama transtorno. Então, tudo aquilo que causa transtorno na vida, o impacto que impede a gente de fazer alguma coisa, que forma o diagnóstico. Eu estou falando assim, porque enquanto paciente e mãe de 2 autistas, eu estou o tempo inteiro estudando também, para me entender, para entender os meus meninos, para poder até melhorar no meu desempenho. E aí vem aquela coisa... Até porque, para mim, foi muito difícil que, num primeiro momento, muita gente, principalmente no trabalho, começou assim, mas então você é autista, então você não dá conta de trabalhar. Então você não dá conta de fazer isso. Então você não é inteligente. Eu tenho altas habilidades. Assim, não é porque né, eu sou autista que isso invalida toda a minha competência e minha capacidade profissional, mas foi tão pesado, mas tão pesado da forma como eles lidaram com o meu autismo no trabalho, que eu ainda estou afastada justamente por causa disso, e eu estou tratando. E graças ao Instituto Dedete, que eu estou muito melhor hoje do que o que eu estava 6 meses atrás, quando eu estava na minha pior fase, justamente porque eu falei assim, gente, me acolhe, pelo amor de Deus. Eu ia lá, Brenda, eu preciso de ajuda. Brenda, me ajuda. Alguém, tipo assim, alguém puxa minha mão. A Brenda, falei, Brenda, por favor, me arrume, eu estou precisando. Aí arrumou terapia ocupacional, vamos começar a fisioterapia, vamos começar com a psicóloga, e assim eu tô ali. E o salto que eu dei também de desenvolvimento foi muito grande. O que mostra, assim, dá pra gente controlar, administrar. Deixa eu entrar aí um pouquinho, porque olha que interessante foi o resultado da Cecília. Eu apliquei, né, a avaliação nela, e se ela não tivesse trazido para mim que ela já tinha um diagnóstico de autismo, através da minha avaliação, dentro das escalas, onde, né, dos parâmetros que mensura ali o grau, né, se está propício ou não,
eu diria que não teria. Então, se fosse um primeiro teste dela, a primeira avaliação sendo feita comigo, não indicaria indícios de autismo. Entendi. Então, ou seja, ela já vem com diagnóstico e através desse diagnóstico, ela fez a avaliação, através desse relatório, ela conseguiu regular através das recomendações. Ai, gente, que bacana, viu? Tô adorando esse instituto. E aí tem uma só... Gente, para. Aham, tá. O senhor Klender vai me bater. 4h33, a gente volta. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aproveita, tá? Minutos de volta ao nosso programa, conversando com uma pequena parte da equipe do Instituto Dedete, aqui em Divinópolis, que é um instituto que está há pouco tempo, por isso que muita gente ainda não conhece, uma equipe enorme, multidisciplinar, de psicólogos, neuropsicólogos, neuropediatras, musicoterapia. Gente, olha, é muita coisa bacana. A gente tem aqui a Brenda dando as dicas dela, falando sobre o Instituto, né? Ela é gestora do Instituto, a Elisa Andrade, que é neuropsicóloga, e a Cecília está aqui com a gente, a Cecília Neves, porque ela é paciente do Instituto Dedete e os filhos também, né, que você falou? Os filhos também. E aí, o marido também? Não tem marido, não. O marido tá. né? Não, tá, esquece. Cecília, me dá a fala um pouquinho. Esquece. O nosso Benditor Fruto vai dar mais tempo hoje, agora, né? Ele disse que vai estender nosso tempo pra gente falar mais, tá? Mas é porque eu quero fazer uma pontuação. Eu estava falando um pouco da Cecília, né? Do teste que eu apliquei e que... possivelmente, se eu não tivesse visto que ela teria um diagnóstico, né, a escala do autismo não iria mensurar um possível diagnóstico. Mas eu quero deixar bem claro, pessoal, que o autismo, ele não tem cura, porque não é uma doença, mas sim é uma maneira diferente de ser e perceber o mundo. O objetivo das terapias não é curar, mas sim favorecer o desenvolvimento, autonomia e qualidade de vida da pessoa autista. Então, ou seja, a Cecília, ela não deixou de ser autista. O que acontece é que, graças ao tratamento contínuo, ao suporte adequado, ela desenvolveu estratégias e habilidades que melhoram muito a sua qualidade de vida e a sua forma de lidar com os desafios. E é muito importante ela dar continuidade sempre nesses tratamentos. Porque se ela interrompe o tratamento sem receber alta do terapeuta, algumas dificuldades podem retomar ou se intensificar. Isso não significa que piorou, mas que o suporte é fundamental para sempre manter os avanços conquistados. Entendi. Isso, até porque era exatamente isso também que eu ia falar, porque eu vejo hoje, e comparando, né, o meu filho quando foi diagnosticado, a minha filha e eu também, a gente continua tendo as nossas sensibilidades. Eu tenho sensibilidade visual, auditiva, sensorial, tanto que agora, assim, por exemplo, para a questão mesmo, eu fico apertando um negocinho aqui que é um desses brinquedinhos sensoriais para autista, apesar de que esse daqui é mais de cachorro, e eu achei porque não tinha o que eu queria, né, de autista mesmo, e eu comprei um que é de cachorro, é mais gostoso. Deixa eu ver. Porque essa senhora adora essas coisas também. Eu tenho uma bolinha assim. E é gostoso porque tem a bolinha. E é gostoso porque, né? Então, assim, isso me ajuda a regular. Porque quando eu tô num ambiente Deixa eu novo... mostrar aqui pra quem estiver vendo a gente, ó. É um ossinho de cachorro. É um ossinho de cachorro, de borracha, de plástico, um plástico mais duro, que ela fica apertando. Isso. Né? É igual eu fico apertando a bolinha. É muito bom mesmo. E isso aqui ajuda a autorregular. E aí, quando às vezes eu tô num ambiente que é igual aqui, para mim é novo. Então, logicamente, para eu dar conta de falar e tudo, e aí é o que a Elis falou, são as estratégias que eu encontro para eu dar conta de funcionar naquele ambiente, ou seja, eu continuo sendo autista, só que eu tô falando. Então, quer dizer, eu tô conseguindo me adaptar nesse ambiente. E os meus filhos, eles estão aprendendo a se adaptar nos ambientes e tudo, porque a gente está fazendo terapia. E aí, se eu paro de fazer essa terapia,
Tanto que eu fiquei um tempo sem fazer a terapia, porque, né, teve uma transição ali de profissionais que ficaram doentes, pararam de atender, até que acho um novo profissional. Nesse período, foi um período muito difícil, porque aconteceram várias coisas, né, como eu falei, do trabalho, e aí eu não estava conseguindo me regular, foi o que o psiquiatra me afastou do serviço, justamente porque eu não estava conseguindo funcionar. Aí voltei para a terapia, com essa terapia do jeito que tá, aqui agora que chega a Elise e fala, então, tá tão regulado agora que eu consigo funcionar. Mas eu não deixo de ter as minhas sensibilidades, eu não deixo de ter as minhas dificuldades. Porque, por exemplo, fala assim, mas o que o terapeuta ocupacional faz com o adulto? Ele não vai fazer como faz com a criança, que é ajudar na questão dos estímulos, mas vai me ajudar na questão da minha organização da vida diária. Que pode parecer que não, mas assim, até no ponto de colocar assim, olha, você precisa lavar a roupa, tá? Mas você também precisa estender a roupa, e depois você tem que recolher e dobrar. Então, tudo isso parece que para uma pessoa que já está acostumada, neurotípica, que está ali, já... não, mas é meio óbvio, pode parecer, mas para mim, que tenho esse processamento diferente, se eu não tiver isso tudo ali, é do tipo, tá, eu já lavei, e agora? Que eu faço? Então, às vezes, eu preciso dessa organização, porque eu estou colocando assim de uma forma simplificada, sim, mas é óbvio que... Para o pessoal entender. Para o pessoal entender, mas se eu estou no trabalho, por exemplo, e eu preciso saber qual é o caminho que eu tenho que seguir para chegar até aquele ponto, é a mesma coisa, eu preciso desses passos, né? Eu preciso entender onde que é o começo, o que eu faço a partir daqui e a hora que eu termino. Então, é mais ou menos isso. Eu preciso da receita. Se eu for fazer uma receita de bolo, eu preciso direitinho ali, né? Porque senão vai dar ruim. E a Cecília trouxe uma abordagem interessante, que é a da terapia ocupacional. E a terapia ocupacional, através das estratégias, através também da integração sensorial, ela faz ajudar, né, o paciente nessa autorregulação. Então, ela ajuda através desses estímulos. Então, a terapia ocupacional é muito importante nisso. Ok, gente, acho que agora a gente podia entrar um pouco na parte mais adulto ou idoso, tá? Então, vamos fazer o seguinte, tem comercial, agora eu tenho que parar, 4 horas e 54 minutos, a gente volta daqui a pouquinho e a gente entra nessa parte também, porque a gente falou muito de autismo, TDAH. Eu acho que a gente tem que falar de pessoas que a gente acha que a gente é normal, mas na realidade eu acho que todo mundo, é a minha opinião, eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Sim. Porque problemas todo mundo tem. E assim, dificuldades de enfrentar os problemas eu acho também. Sim. Que não é todo mundo que enfrenta com facilidade, tudo é muito eu brinco que uma pessoa terapeutizada é uma pessoa feliz. Não é? Também acho. 4 horas e 55 minutos, a gente volta já. Cinco horas, 8 minutos de volta ao nosso programa. Gente, olha, o Instituto Dedete, pelo que eu estou percebendo aqui, conversando com elas, com a Brenda, com a Elis, com a Cecília, é um instituto que pode ajudar todo mundo que está ouvindo o programa. Porque ele oferece tanta coisa que alguma coisa ali vai ser bom para a sua vida. É uma forma de te ajudar também a ser mais feliz com você mesmo. Então, quer falar alguma coisa sobre isso, Elis? Assim... Vamos pegar também que a gente focou muito, né, dentro dessa avaliação neuropsicológica na criança. Né? Reforçar também que ela é feita em adultos e idosos. Eu vou direcionar um pouquinho aqui. No caso de adulto, o que ela ajuda? Ela ajuda a entender melhor as dificuldades, como a atenção, a memória, a ansiedade, o estresse, ou mesmo questões como o TDAH, que podem ter passado desapercebidos na infância. Às vezes chega na fase adulta e vai ver isso já veio, mas na fase adulta ainda tem jeito. Na verdade, gente, sempre tem jeito. Né? Um diagnóstico, seja qual for, ele não define ninguém. Idosos, né? Por exemplo, as pessoas idosas, eu estou falando isso porque eu sei que eu já estou na lista do idoso, e assim, eu vejo o tanto que o idoso sofre nos dias de hoje por etarismo,
Sim. Aliás, eu acho que deve ter sofrido a vida inteira, mas como hoje a gente vive em tempos de muita agilidade, de trabalho, tem que trabalhar, mesmo aposentando, você não vai ficar quieto em casa mais, você vai ter que arrumar outro emprego para poder dar conta das contas. Então, essa pessoa também começa a sofrer. Exatamente. Solidão, Isso. né? Isso. E aí, no teste também, né, para idoso, vamos falar aqui, o idoso a gente pode mensurar o esquecimento. Será que esse esquecimento ele vem em decorrer da idade? Ou pode ser uma demência, um Alzheimer? Então, assim, isso dá para a gente estar podendo, né, pontuar bem nessas avaliações, assim como muito importante, um fator importante, que é o fator emocional. Uhum. Né? Porque o que acontece? O que eu tenho visto? Diante de um fator emocional desregulado, é claro que as pessoas vão apresentar o teste mais favorável ou não, diante do como está, né, o seu estado emocional. Então, é muito importante também a gente olhar para esse lado e atendendo esse lado emocional que muitas vezes, né, nessa vida aí, né, no dia a dia, viver a estar aí, né, expostos a muitos estímulos que às vezes são favoráveis, outras horas não, e que acaba, né, tendo esse desequilíbrio aí no emocional, podendo afetar vários âmbitos da pessoa, na vida da pessoa. Uhum. E a clínica oferece recursos, né, para todos esses âmbitos aí que pode estar desregulado, principalmente esse âmbito emocional. Com certeza, até porque quando você, por exemplo, faz 60 anos de idade, você sabe que você pode morrer. Isso. Entendeu? Uhum. Quer dizer, todo mundo pode morrer. Uma pessoa pode morrer com 5 anos, 2 anos, 10 anos, 15, 20. Mas, normalmente, você está chegando ao fim. Sim. Seu corpo, tudo. Então, isso é um peso grande, que além da sociedade te isolar, ter um preconceito com você, você ainda tem que pensar que você está despedindo da vida também. Também. O envelhecer, né, ele já mexe muito com o lado emocional. Então, é importante. Vem pessoal para a clínica tem vários profissionais que pode te ajudar a envelhecer de uma maneira mais saudável. Mais feliz. Né? Verdade. Meninas, vamos falar mais alguma coisa? Vamos lá, Brenda. Você falou de um evento. Isso. O Instituto Dedete, a gente cuida com amor de gerações. Então, vai desde, né, da criança... De 0 a 99 anos. Eu acho que De 0 a 120. 0 a 150. 0 a 150. Quando eu vi uma mulher de 120 anos, eu falei, Jesus do céu, É verdade. como assim? Longevidade agora. Menina, a mulher fala pra caramba, tudo perfeito. Nossa, 120 anos, fiquei chocada. Lá no Instituto Dedete, a gente atende mais de 100 famílias. E agora a gente vai ter um evento muito especial, que eu estou contando assim, surpresa. Eu ainda não lancei pro pessoal. Mas as mamães, a família que é do Instituto Dedete, acompanha nas nossas redes sociais, Instituto Dedete, que a gente vai lançar as oficinas de volta às aulas. Vai ser um momento muito especial, vamos ter muitas oficinas, vamos ter momento fora da clínica também. Então, eu estou dando essa surpresinha aqui na rádio, mas a gente vai explicar melhor, ligando para cada pai. Ok, meninas, o que mais que vocês querem falar? Mais alguma coisa? Só uma coisa que eu acho que é importante, Cecília. que assim, eu fiz a minha avaliação e eu refiz depois e tive essa visão do quanto que algumas coisas melhoraram, outras nem tanto, e aquela coisa assim, né, da parte emocional realmente teve um impacto maior. Mas por conta de coisas que eu vivi durante esses 2 anos que eu, né, desde a primeira avaliação. E refazer ela é importante também, porque a gente vê o quanto que teve esse desenvolvimento, o quanto que a gente conseguiu e mostra para nós mesmos, e aí vem aquela coisa da gratificação, tá vendo? Passei por tudo isso, por todas as dificuldades, eu tô fazendo meus tratamentos e tá valendo a pena. E aí isso é um motivador para continuar fazendo a terapia, não é para parar não. Agora eu tô bem, vou parar. Não, é para continuar. Então, isso É importante falar que o autismo não tem cura, porque não é uma doença, mas é uma maneira diferente de perceber o mundo. O objetivo da terapia não é curar, mas sim favorecer o desenvolvimento, a autonomia e a qualidade de vida da pessoa autista.
Arrasou, gente. Olha, muito bom. Eu tô até comentando com elas aqui que depois eu vou lá, Isso. porque eu tô precisando de psicólogo. A gente te Eu aguarda preciso que lá. eu preciso que alguém me ouça. Isso, a gente te aguarda lá e vamos te Menina, vai ser acolher. muito Muito bem rádio. acolhida. Eu tô no rádio falando para milhares de pessoas que eu preciso que alguém me ouça. Não, a gente já vou conversar com as nossas psicólogas. A gente tem meu coração, tá? a gente tem a Lorena, a Emanuele, elas vão te atender super bem. Aham, com certeza, viu? Vamos dar o endereço, telefone. Oswaldo Machado Gontijo, 882, telefone 30. Ai, deixa eu pegar aqui, calma aí. Deixa eu anotar aqui também. Ai, ai. Telefone 30 30 27 6664. 6664. Isso, 30 27 6664. E o Instagram, @Instituto Dedete. Ah, Instagram, Isso. Instituto Dedete. Segue a gente lá. Isso, você que está ouvindo o programa também, quiser entrar pelo Instagram ou o telefone 30 27 6664. Muito obrigada. Adorei conhecer vocês e vou lá. Obrigada. Vai mesmo. Tá? Vai Muito mesmo. Obrigada. Obrigada a todos os ouvintes Obrigada, também. pessoal. Muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta, são 5 horas e 16 minutos.